Olá, pessoal! Estava aqui tentando conexão, porque eu acho que tem muita gente, né, nesse momento ligado aí na nossa live e eu quero dar as boas-vindas a todos que vão participar dessa live. E aí vai convidando as pessoas, vão entrando para a gente fazer aí uma noite de aprendizado. Hoje o nosso tema é um tema bastante apimentado, porque nós vamos falar de finanças conjugais, né? Na relação conjugal. Como é que as pessoas se comportam diante da fartura e diante da escassez. E para me ajudar, né, nesse momento aí, eu convidei uma pessoa muito querida que eu percebi, né, acompanhei toda uma transformação na vida dela e a dedicação que ela tem para com a família. E eu realmente estou muito satisfeita de convidar a Eduarda Almeida para estar comigo aqui. Então, sem mais delongas, nós vamos chamar a Duda Almeida para entrar logo no assunto. Duda, estou só esperando sua solicitação. Antes disso, Vicente entrou aqui, deixa eu ver. Vicente, dá uma palhinha. Deixa eu ver se conecta bacana. Olá, Vicente, boa noite. Boa noite, amiga. Que satisfação. Você é linda, viu? Tudo bem com você? Aliás, esse momento está lhe fazendo muito... Esse momento está lhe fazendo muito bem, tá? É? Está me fazendo bem. Eu costumo dizer que o bem está aqui, ó. Você está mais bonita do que nunca. Ai, obrigada, Vicente. Que bom Tá ter você aqui. Hoje você já sabe... Obrigada. Você já sabe do que vamos falar aqui hoje? Sei, sim, sei. O negócio é o... E eu pedi essa participação porque, ó, eu tenho uma empresa bem familiar e minha mulher, nós trabalhamos juntos, né? Agora, nós conseguimos fazer com que não percamos o bom relacionamento, porque a gente trabalha assim junto, mas separado, né? A gente não trabalha junto, muito junto, porque senão virávamos amigos. Quem é que manda no dinheiro da empresa, Vicente? Aqui não tem, nós somos bem independentes quando o assunto é financeiro. A gente não vive, eu não tenho que prestar conta a ela de nada, nem ela a mim. A gente tem que prestar conta à empresa. E o casal... E quantos anos de temos casado? nossa história 38. Olha, 38. Parabéns. E a empresa tem 33 anos, né? Olha aí. A empresa tem 33. Basicamente, a empresa cresceu com o casal. Exatamente. E começamos assim, bem juntinhos, tá? Eu devo muito a ela. Então, ela é mais inteligente. Ela é mais inteligente do que eu, é mais capaz. Coisa boa. Então, nutrir a relação também faz nutrir o dinheiro, não é não? Claro. Muito bem. Que bom, Vicente. Fico feliz de você estar por aqui. Ela está aqui lá, quando você começar, ela vem, porque ela, mesmo em casa, não tem tempo sobrando para nada. Tudo é bem cronometrado. Aí ela diz, se a Eugênia começar a falar, eu venho para cá. Muito legal. E como é que está nessa relação aí? A sua empresa está em funcionamento? Como é que vocês estão se comportando nesse momento? Nós estamos funcionando porque, como você sabe, o nosso negócio foi considerado de utilidade, né? Isso. E aí, está aproveitando bem isso. Há uma perda bem significativa, sim, mas você sabe que eu tenho mais de uma unidade, né? Tem algumas delas que ficaria mais econômico fechar, mas fechar não é uma boa, porque é o primeiro passo para fechar de vez. É verdade. Empresa fechada acaba viciando, né?
Exatamente. Exatamente. A empresa não Exatamente. nasceu Então, para nós ficar estamos fechada. pensando de maneira nenhuma. Só se for obrigado, né? Mas como há uma brecha aí, a gente está indo muito bem. Mas eu já tenho, meu filho cuida da loja de Olinda, meu irmão caçula cuida da loja do Pina, na loja da Caxangá tem um gerente bem competente, eu estou aprendendo muito, viu? Você tem nos ensinado bastante, Ai, que bom. Fico viu? feliz Parabéns. que tá sendo Você. útil, né? Porque o meu objetivo é que a gente coloque o foco aonde a gente pode fazer alguma coisa, Deixa eu viu? fazer uma Então, observação. Você sabe que pode fazer. Marquinho, recém-casado, Sim, sabia disso? E hoje esse sei, tá, sei tá sim. assistindo ele com a esposa, entendeu? E E, você vai dar o snooze para ele viver também 38 anos como eu, né? Isso e mais do que isso, né? é interesse ainda de estar Principalmente, junto. e principalmente nessa fase que ele está construindo uma família. Aí é que a gente precisa ter solidez na empresa, né? Pois, Vicente, eu vou chamar a minha convidada. Chame a sua esposa e vamos embora ouvir a Eduarda Almeida, tá bom? Chamá-la agora. Tchau. Vamos Obrigada. lá, toca aí. Tchau. Tia! Duda Almeida, cadê a sua solicitação? Op. Duda Almeida, estou aguardando a sua. Não apareceu aqui, Duda. Agora, pronto. Olá, Duda. Olha eu aqui, você para mim está no escuro. Eu estou no escuro, então deixa eu dar uma olhada aqui. Agora apareceu a Margarida. Agora, ah, Pessoal, essa é Eduarda Almeida, a minha convidada de hoje, uma pessoa que eu tenho um amor muito grande. E eu digo que eu comparo a Duda, ela era uma lagarta, toda dentro aí de um casulo, e ela despertou para uma grande capacidade dela de interagir com as pessoas, transformar a vida das pessoas, e ela vem fazendo um trabalho muito lindo com famílias. É uma pessoa que, além de tudo, ela transborda a fé e contagia a gente nesse processo. Então, Duda, seja muito bem-vinda. gratidão. Para mim aqui é um enorme prazer estar aqui com você. E concordo com o Vicente, viu? Você está muito bonita. E Concordo. olha, que eu estou sem escova. Hoje eu lavei o cabelo, então o cabelo, quando eu lavo, ele fica meio desarrumado. Mas eu estou gostando dessa minha fase, não vou mentir, não, viu? Acho que eu precisava passar um tempo sabático. Muito Duda, bom, Eugênia. fala um Foi. pouco de você, o que é que você vem fazendo hoje para essa construção familiar, antes da gente entrar no nosso tema. Eugênia, eu venho como você, que foi minha coach, sabe o início dessa trajetória, né? A descoberta de um novo mindset, uma nova forma de ver as coisas, a importância da inteligência emocional. E com a minha trajetória de vida, a minha experiência, eu decidi abordar casamentos, né? Coach de relacionamentos, e aí me apaixonei também pela terapia familiar e de casal, que eu venho agora no andamento do curso dessa formação, e minha base cristã bíblica, que para mim é a minha referência e o que me leva adiante nessa missão que eu tenho como missão. Então é um prazer enorme estar aqui com você para a gente falar sobre um tema tão importante que envolve duas questões também sobremaneira muito importantes: casamento e dinheiro.
Isso aí. E Vicente acabou entrando assim antes de você e dando um depoimento de 38 anos de casado, Eu ouvi. trabalha com a esposa, administram juntos 3 unidades da empresa, 3 empresas, e ainda por cima, dizendo, né, para um casal recém-casados, bem dizer, desejando que cheguem aos 38, aos 40. Duda, relacionamento por si só, já diz o nome, né? É um processo. Relacionamento é algo que é constante. Isso. Essa construção do envolvimento das pessoas, porque são dois seres, né? Você tem ali o cônjuge, você e seu cônjuge, embora casados, mas são duas pessoas. Só que existe, algumas vezes, uma empresa no meio dessas duas pessoas, existe filhos, existe o dinheiro que circula, seja de uma fonte só, seja de duas fontes. Quando eu lancei esse tema, eu tive a grata surpresa de receber 2 relatos que muito me comoveram. E eu gostaria de trazer para você, até fazer uma avaliação. Eu não vou revelar o nome das pessoas, porque eu não consegui falar com elas para que elas permitissem que eu falasse o nome delas. Mas, enfim, eu vou chamar, primeiro caso, a Ana. A Ana relatou para mim que ela hoje é divorciada por causa de questões de má administração financeira do casal. Eles tinham uma conta conjunta e o seu esposo gerenciava muito mal o dinheiro, fez dívidas e, no fim das contas, ela ficou com a dívida, tem o marido e, hoje em dia, ela tem pavor de casamento porque diz que nunca mais vai partilhar nem conta e nem o casamento dela, nem a casa dela com mais ninguém, porque ela se sentiu traída. E o divórcio, né, na verdade, questões financeiras é a segunda maior causa de divórcio no mundo. Então, queria ouvir você sobre essa questão, Duda. Eugênia, eu gosto muito de remontar aos princípios, a base, né? E a premissa também de tudo. Então, tudo passa pela seguinte questão: o que é casamento para mim e qual é a função do dinheiro na minha vida? Quando a gente estabelece essas duas premissas, tudo o mais que a gente vai fazer é uma mera decorrência. Então, os problemas envolvendo relacionamento a dois são inúmeros. Os problemas envolvendo questões financeiras também são inúmeros. Agora, todos eles se resolvem quando você volta para o princípio, para a premissa. Exemplo, se você decide casar para ver se dá certo, provavelmente na primeira dificuldade você vai recuar. Se você decide casar para fazer dar certo, a tendência é que você prossiga apesar das adversidades, apesar dos desafios. Sim. Qual o limite disso? O limite que eu estabeleço como suportabilidade para mim. O quão sagrada é para mim essa união, o quão forte e primorosa para mim é uma aliança que eu faço com alguém, qual o meu desejo de preservar outras pessoas de dores, né, e de outras consequências advindas de um rompimento. Então, não é o problema pelo problema. É o problema quando comparado com a base principiológica dele, com o valor que sustenta ele. Com o dinheiro, a mesma coisa. Se eu quero trabalhar para ser independente, se o dinheiro tem essa função de me dar independência, dificilmente eu vou partilhar esse dinheiro com alguém, porque eu não vou partilhar a minha independência. Se o dinheiro vem para juntar, para cumprir um objetivo a dois, se ele vem para realizar sonhos em comum, a minha postura diante do dinheiro é outra, que eu não enxergo ele como sendo a minha independência, mas como sendo algo que eu uso ao meu favor, de acordo com o que eu estabeleço como a minha felicidade.
Então, firmadas essas premissas, e aqui eu quero deixar claro o seguinte, tanto no coaching quanto na terapia, existe uma máxima de que o profissional não impõe o valor dele ao cliente. Ao contrário, se uma dinâmica familiar funciona de uma determinada forma e causa bem-estar para todas as pessoas envolvidas, a gente não vai interferir nisso. Certo. Da mesma forma, na questão do dinheiro. Vamos supor que eu tenha uma convicção de que todo casal tem que ter uma conta conjunta. E eu atendo um casal ou uma família em que isso não acontece, mas eu vejo que isso não é um fator de dissonância entre o casal, para que vai se mexer nessa história, entende? Entendi. Então, sempre os problemas são diversos, mas todos eles remontam ao princípio. O que é que eu espero construir numa união a dois? Por que é que eu decido casar? E qual é o valor de um casamento para mim? Da mesma forma com o dinheiro. Qual é a função que o dinheiro tem na minha vida? Ele vem para me dar independência, autonomia, ou ele me vem para que eu possa realizar sonhos junto com alguém, que eu construí com alguém? Agora, Duda, até no caso da Ana, que eu falei, quando se coloca e um casal, ele toma a decisão de ter uma conta conjunta, isso parte de um princípio, de uma expectativa de confiança e lealdade entre as partes, né? Sim. Então, se supõe, né? Por exemplo, se eu tenho uma conta conjunta com o meu marido, eu suponho que ele vai ter tanto cuidado quanto eu. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma é eu me permitir dividir, como você mesmo falou, né? Essa minha independência, eu vou dividir com alguém. E o segundo ponto é eu vou respeitar esse pacto, porque eu vejo uma conta conjunta como um pacto firmado. Eu estou dizendo que eu estou pactuando com você, inclusive a minha vida financeira. Seria isso? Sim, sim, perfeito, Eugênia. E o importante é saber exatamente qual o valor que cada um dá a essa questão da conta única. Porque para que a gente não confunda isso com amor. Do tipo, se o homem entende que a conta tem que ser única, porque para ele o valor confiança tem que ser absoluto e envolve questões financeiras, mas a mulher entende que não, porque isso pode ser motivo de conflito, pode ser motivo de controle, de desentendimento. Então, ela prefere tirar um ponto estressor do casamento e entende que as contas podem ser separadas, embora o casal acorde sobre a utilização desse dinheiro. Entendi. Mas isso não, ele não pode entender que isso é falta de amor, falta de confiança dela. Ela apenas não tem o mesmo ponto de vista que ele sobre isso. E tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado, tem que ser conversado. Por isso que os pactos antinupciais são importantes. Olha aí, eu não sei se já fizeram os pactos nupciais. Vicente, 38 anos. Será que Vicente fez pacto nupcial? Né? Antinupciais, pois é, porque eles deixam muito claro qual a forma que cada uma dessas partes que vai se unir deseja viver, para não haver frustração, para não haver erro, para não haver lesão a ninguém. Então, é importante, mesmo, né? Violência também. No moral das pessoas. Quando eu posso dizer, não, eu não quero ter uma conta conjunta, eu quero que o dinheiro esteja na minha conta, embora eu possa combinar com você como a gente vai usar. Se o meu cônjuge entender que isso é falta de confiança nele ou na administração dele sobre essas finanças, está instalado um conflito, mas que não é um conflito real, porque o sentimento dela não é esse, da mulher não é esse. Né? Na cabeça dela, não precisa haver conta conjunta para se ter confiança. Afinal de contas, numa relação conjugal, se abre mão de tanta coisa, se aposta em tanta coisa mais importante, né? Por que toda essa restrição e toda essa polêmica só na questão financeira? Verdade. Então, você pode, inclusive... É realmente importante, né? Pois é, e aqui fazendo um paralelo apenas para a gente aproveitar esse gancho em relação à confiança, por exemplo, os casais que entendem que a relação precisa ser monogâmica, há uma confiança mútua e um deles diz que pode prescindir, por exemplo, de um cuidado de um preservativo numa relação íntima.
E a mulher, por exemplo, pode dizer, não, não me sinto segura e eu acho que a gente precisa fazer uso para que eu me sinta... E aí vem, você quer proteção, então você está desconfiando de mim e gera uma polêmica em torno de algo que para um tem um efeito e um valor, para outro tem outro. Então a gente precisa entender qual é essa linguagem, essa comunicação, precisa haver muita eficiência, porque você pode entender uma postura minha como falta de confiança. E o outro, você deve estar acostumado a ver isso, Eugênia, até nas questões societárias, né? Com certeza. Na administração de empresas, então, enfim. E quando a sociedade é justamente entre marido e mulher, né? Sabe, eu Até tenho uma quando, relação de casamento e eu tenho uma relação societária. falando em perfis, um pode sentir a necessidade de uma prestação de contas mais efetiva, mais organizada, mais corriqueira, mais frequente. O outro pode dizer, não, depois a gente vê, porque ele não tem essa necessidade desse controle. E aí um se sente machucado e pergunta, por que é que você quer esse controle com tanto afinco? Está desconfiando da minha administração, sabe? E aí começam os pequenos conflitos e que terminam aí em grandes consequências. Duda, eu também recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não via há muito tempo e esse tema mexeu com ela. Ela é uma médica, eu também não vou falar o nome dela. E ela disse o seguinte, Eugênia, eu tenho conta conjunta desde quando eu era noiva, assim que eu me formei em medicina. Casei e o meu esposo, ele é um gestor financeiro fantástico. Ele controla nos mínimos detalhes e a nossa conta é conjunta. Eu não tenho outra conta. Só que ele anota e avalia todos os gastos, todos os extratos do banco, extrato de cartão. E certa vez ela relatou que passou por uma situação extremamente desafiante. Ela comprou um presente para dar para ele no Dia dos Namorados. Eles aí já com vários anos de casado. Então pode ser que ele não tinha a expectativa de ganhar um presente no Dia dos Namorados. E ela comprou esse presente. Só que, tipo assim, o extrato chegou, né, para a conta pagar no dia 5, ela já tinha comprado esse presente. Quando ele olhou o extrato e viu, disse assim, o que você comprou nessa loja? E ela não queria dizer porque era um presente, era uma surpresa. E isso causou um mal-estar, até uma briga, porque ele queria, ou seja, o perfil dele, como você acabou de dizer, controlador, ele queria. Só que aí eu perguntei para ela, como é que ela se sentia nessa situação? E, na verdade, ela se sente, tipo assim, ela fica chateada, mas, para ela, ele gerencia muito melhor do que ela as finanças. Então, é meio que uma zona de conforto. O conflito, ele é sanado justamente pela capacidade que ele tem e a segurança que passa para ela e ela, tipo, isso aí passa, né? Quem sabe ela merecesse um prolabore alheia a essa administração dele para essas pequenas despesas corriqueiras do dia a dia. Exatamente. Né? Quem sabe isso solucionaria um impasse. Ela poderia se estabelecer um pequeno percentual para dar essa autonomia de despesas corriqueiras do dia a dia que não precisam passar por uma grande administração, uma grande gerência. E eu acho que isso evita conflitos, até porque nós sentimos uma necessidade de uma certa individualidade, não é individualismo. Uhum. Mas há uma esfera, né, de liberdade, de atuação, principalmente para quem é provedor, se sentir de repente controlado por alguém sobre as suas finanças. Então, o importante é que se minimizem conflitos ao máximo. Essa alternativa dela de fazer uma reserva de uma pequena parcela, um pequeno percentual já para essas pequenas contas do dia a dia, com certeza possibilitariam que ela fizesse aí várias surpresas de amor para ele, sem que ele ficasse tão chateado desnecessariamente, né? Estava merecendo uma boa conversa de mostrar para ele quantos benefícios trariam justamente. Não precisa ser 100% controlado as coisas, a gente tem que parar de querer tudo tão perfeito, né? Isso. Para que a necessidade de tanto controle, né? Então, Eugênia, o que eu vejo é o seguinte,
existem mulheres que são muito realizadas num casamento sem ter independência financeira e tem mulheres independentes financeiramente que não estão realizadas no casamento, porque há uma crença de que você precisa aliar as duas coisas, você precisa ser independente primeiro e aí depois você vai em busca de um relacionamento e vai firmar um casamento para garantir que se alguma coisa der errado, você tem do que viver, você tem como se manter e até para garantir que você possa cantar de galo, se você quiser, nessa relação. A maioria das mulheres não é orientada dessa forma. Procure sua independência e depois vá em busca de um casamento. Mas essa máxima não se aplica a todos os relacionamentos. Como eu falei, eu conheço mulheres que são muito bem relacionadas com o marido, não têm nenhuma forma de provisão financeira e estão muito realizadas pessoalmente como mãe, dona de casa e esposa. E tem aquela que realmente necessita trabalhar, que sente a necessidade de ser provedora, de poder contar com a sua independência financeira. E não tem o certo nem tem o errado. Cada casal tem uma dinâmica específica. E eles precisam conversar para ver qual é o ponto de convergência e de divergência nessa relação e nessa administração. Porque, Eugênia, existem conflitos familiares na abundância de dinheiro e existem conflitos familiares na escassez do dinheiro. Então, não é o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não é o dinheiro em si. Creio eu que pelo menos 90% dos problemas aconteçam pela administração dele e não pelo dinheiro em si. Eu tenho uma pergunta, Duda. E quando é a mulher que ganha mais que o homem? Perfeito. Eu ia trazer esse cenário. Eu ia trazer esse cenário que eu coloquei aqui. Mesmo, né? Na minha família, eu tinha uma tia que ela era funcionária pública e ela recebia mais do que o marido dela, que na época trabalhava na TELP, na antiga TELP. E eram conflitos assim ferrenhos, porque o dinheiro está muito ligado também, na cabeça de algumas pessoas, a poder. E para o homem, esse poder é algo assim importante, muito importante para algumas mulheres também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando a mulher que ganha mais dinheiro do que o homem? Por isso que eu te digo que eu gosto de voltar, Eugênia, sempre ao princípio e à premissa. Depende da forma com que o homem com quem essa mulher convive crê sobre o dinheiro. Se esse homem vincular o valor dele, a autoestima dele, ao capital, com certeza ele vai se sentir com a autoestima lá embaixo e ele vai procurar alguém inferior a ele para ser infiel à mulher dele diante da necessidade de se sentir superior a uma mulher. Olha aí, pessoal, tá vendo por que acontecem divórcios? Justamente por essa inabilidade. Então, não, eu volto a dizer, não é o dinheiro em si, é a dinâmica deste casal. Quais são as crenças sobre finanças que este homem tem e que esta mulher tem? Pode haver um cenário, Eugênia, em que a mulher seja a provedora do lar e ela tenha respeito, admiração por este homem e a questão financeira não venha a interferir. Mas se essa mulher, que é a provedora do lar, ela sentir a necessidade de manter a autoridade vinculada ao dinheiro dela, com certeza esse relacionamento vai ruir. Porque esse homem não vai aguentar. Então, eu sempre vou estar repetindo aqui. Para continuar numa relação dessa. Aí você vem para as crenças. Se há aquela crença de que o homem é provedor, desde a era das cavernas, era o homem quem sai para garantir, não é, a caça, o alimento, a mulher fica em casa, a mulher... Esse homem, se ele não for respeitado, se ele não for o provedor do lar, duas coisas podem acontecer, ou ele trai ou ele adoece. Nossa. Então, qual é a função? E eu venho insistindo nisso. Né? Que é uma forma de estar em guerra. Estar em guerra consigo. E aí, Eugênia, eu pensei aqui nos cenários. Existe um cenário em que o marido é o único provedor. E dependendo da forma como essa mulher
crer sobre o dinheiro. Como eu falei, se for o caso daquela mulher que é super realizada como mãe, como esposa, como dona de casa, tudo que ela quer é que o homem dela cresça financeiramente, porque a estabilidade da família provém dele. Sim. Há um cenário em que é a mulher a única provedora, e dependendo da forma como esse homem encara essa relação, né? Ele pode dizer, eu sou um excelente pai, eu me disponho a cuidar da casa para que a minha mulher trabalhe, porque a oportunidade hoje é dela e ela hoje está com um campo aberto para ela que não está aberto para mim. Mas se essa mulher não conseguir admirar um homem que é apenas dono de casa, pai e companheiro dela, não vai adiante. E existe o caso em que ambos são provedores, e que ainda assim pode se estabelecer ou uma disputa ou uma junção de forças. Sabe aquela coisa de dizer, nós dois ganhamos mais ou menos igual, mas eu acho que mulher tem que pagar menos conta e que homem tem que pagar mais. E aí ele vai perguntar, de onde você tirou isso? Se os dois trabalham, se os dois ganham, vamos fazer proporcionalmente ao que cada um ganha? Não, mas a minha crença diz que o homem é o responsável pela manutenção do lar. Então, o que eu ganho é só meu. Meu. Eu já ouvi essa frase. O que você ganha é da família. Não é verdade? Então, assim, eu estou sempre repetindo porque tem alguém que está entrando. Gente, vamos voltar sempre para a premissa maior. Qual é a minha intenção ao decidir me casar e até decidir me manter casada? Porque o desafio é diário. A cada dia eu preciso decidir me manter casada. Da mesma forma, qual é a função do dinheiro na minha vida? Eu estou disposta a partilhar o meu dinheiro, porque há também, Eugênia, aquela pessoa que usa o dinheiro como linguagem de amor para os outros e não para si mesma. Isso mesmo. Então, ela é muito generosa com o outro, com o marido, com os filhos, mas ela não se permite usar esse dinheiro. Ela não administra esse dinheiro a favor dela. Isso. Então, aí vem outras questões de educação financeira, que não é bem o objetivo da nossa live. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, eu acho que quando existe a intenção de se unir a alguém, o menor valor de que a gente abre mão é o dinheiro. Porque a gente está apostando a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa liberdade, né? A nossa fé, a nossa paz. Muitas vezes a nossa saúde, a nossa autonomia. Isso mesmo. A gente está oferecendo lealdade, a gente está oferecendo comunhão, a gente está oferecendo tanta coisa bonita que o dinheiro não pode vir a ser o único ponto de importância para se ser negociado. Então, na fase de namoro, abre bem os olhos para os defeitos, ou para o que não é defeito, mas o que você não concorda e que você não consegue transigir nem acordar. Depois que casa, começa a fechar os olhos para o que tem menos relevância. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Abre no namoro, fecha no casamento. Porque se você mantiver os dois bem abertos, certamente ou você desiste ou você prossegue infeliz. Ô, Duda, tem pessoas que só sabem viver no bom? Sim, com certeza. Com certeza. Porque esse é um grande desafio, certeza. Né? Quando a geladeira está cheia, as contas estão pagas, as viagens estão em dia, é muito, vamos dizer assim, ser bom no bom, manter um relacionamento em paz, quando as coisas estão bem, é mais fácil, né? Agora, numa situação dessa, por exemplo, que nós estamos vivendo nesse momento, onde salários foram cortados, né? ou foram reduzidos, empresas fechadas, ou reduziram o seu faturamento. Essa família, para viver em paz nesse momento, ela tem que trazer a premissa de que a família é
o que há de mais importante. Sim. Porque mesmo que, né? Porque isso também serve com os filhos. Porque às vezes, principalmente o jovem, ele tem as necessidades dele e pode estar vendo tudo isso que está acontecendo como uma coisa sem muita, digamos assim, eu não queria que tivesse acontecendo. Então, como lidar com as diferentes formas de pensar quando a situação exige que todo mundo siga por um rumo? Eugênia, se eu trazer um fato curioso de um casamento que acabou pela falta de dinheiro, mas não pelo dinheiro em si. Sabe o que aconteceu? Um casal recém-casado e que entrou numa dificuldade financeira e precisaram abrir mão de festas, de viagens, de lazer e tiveram que conviver muito um com o outro em casa, sem distrações e sem companhias de amigos. E eles não suportaram essa convivência a dois. Um não suportou conviver com o outro, porque era um casal acostumado a curtir férias, curtir viagem, curtir lazer, balada. Ou seja, era uma junção de conveniência e vamos ser felizes viajando em festas. Quando você tira o dinheiro... de diversão, né? Isso, quando se tirou o dinheiro, é dizer assim, não é que começou a surgir conflito pela falta de dinheiro, é que com a saída do dinheiro da cena, ficaram os dois apenas, e um não aguentou a companhia do outro. Ora, e por que aguentou por tanto tempo em festas, em viagens, e não aguentou em casa? Então, é muito interessante isso, e aí é por isso que eu digo a você, vou insistir diversas vezes aqui nisso. O casal, diante de uma crise, ele vai se manter e vai se sustentar com base nos valores que eles têm. Então, qual é o meu valor? Porque se eu me unir a um homem por conta do dinheiro dele, e vem um infortúnio desse que ninguém esperava nem imaginava, e esse homem tem as finanças dele, uma queda na vertical, eu não preciso dizer muito de que eu não vou aguentar e vou procurar a próxima vítima, porque a única coisa que me unia a ele era o dinheiro. Se não tem o dinheiro, não tem nem dúvida do que vai acontecer, né? E se existe aquela lealdade, sabe o que eu acho interessante dos votos do casamento? Há quem faça esses votos por fazer, no automático, por repetição, pro forma, apenas para cumprir uma cerimônia, uma crença. Há quem faça para valer. E lembre, né, se é na saúde e na doença, se é na alegria e na tristeza, se é na riqueza e na pobreza, é na hora em que eu vou vivenciar esse desafio que eu vou lembrar qual o valor que eu dei a isso, qual a importância que eu dei a isso. Então, por exemplo, casais em que apenas um dos dois, logo após um casamento, venha a ter uma doença muito séria, né, e que fique num estado praticamente vegetativo, como é a lealdade deste outro cônjuge envolvido, né? Então, tanto em questões financeiras quanto em questões de saúde, né? Se você dá muito valor à estética, né? Se você apresenta o seu parceiro como um troféu, quando a idade chega, quando a aparência muda, o que é que permanece nesse relacionamento? Então, num casamento de longo tempo, você já está pronta para passar pelo avanço da idade, pela perda da beleza física, por aumento de peso, ou por queda de cabelo, ou seja lá o que for. Então, por isso que no início da live eu disse, e para quem chegou depois, os pontos de conflito nos relacionamentos são inúmeros, a gente não iria conseguir esgotá-los aqui. Verdade. Mas a fonte para a solução deles, eu digo, ela é única. Valores. O valor que eu dou a um compromisso, o valor que eu dou a uma aliança, o valor que eu dou à lealdade. Isso é muito pessoal e ninguém pode interferir nisso. E eu acho muito honesto, Eugênia, veja que contradição. Eu acho muito honesto quando você diz, eu não consigo ficar com você porque eu me casei por interesse. Embora a razão tenha sido, né, viciada, mas no momento que você é capaz de reconhecer aquilo
e ser honesto com o outro e dizer, não dá, eu não consigo suportar, é maior do que eu acho aí de uma grandeza enorme, porque você não pode evitar isso, mas você pode evitar causar dor no outro com isso. Então, não é eu querer maldar o meu sentimento, mas é eu querer ser honesta comigo e honesta com o outro. Legal. E quando a gente fala, né, empresa, estou vendo alguns empresários aí até dizendo, estou feliz, né? Acabou agora. Eu dei sorte de ter achado a minha esposa, né? É muito bacana, porque como o assunto é finanças conjugais, guerra ou paz, é um processo decisório. Eu busco cultivar a guerra ou eu busco cultivar a paz Isso. dentro desse relacionamento, né? É uma E decisão. é uma decisão. E, Eugênia, recentemente também de uma mulher falando que ela não tem nenhuma fonte de renda, toda a manutenção da casa é do marido, e ele deu um cartão de crédito a ela. Eu não lembro o detalhe se ela era dependente dele ou se era o próprio cartão dele que ficava com ela e ela tinha a senha desse. Sei. E certa vez ela saiu com uma amiga e a amiga perguntou num shopping, mas eu não acredito que você com um cartão e a senha do seu marido você não vai comprar nada. Aí ela disse, é exatamente por isso que ele me dá o cartão e a senha, que ele sabe que eu só vou usar se eu realmente precisar. Então, como muda, né, a opinião de uma e de outra pessoa a respeito de um mesmo fato. Na Muito. concepção de uma, se eu tenho um cartão e uma senha, por que não aproveitar? E a outra E mostra por que é que ela tem esse cartão e essa senha. fantástica essa sua colocação e trouxe à minha mente um fato que ocorrera comigo. Eu sou divorciada, me encaixo aí na questão da competitividade, né? O meu casamento tinha muito disso de competitividade. Não falo do dinheiro, não, era mais a questão mesmo profissional. E, enfim, mas aconteceu uma coisa muito parecida com essa situação que você acabou de me falar. Certa vez, eu estava fazendo as unhas e minha filha liga e diz, ela estava comprando o material escolar com o pai e nós já estávamos divorciados. E eu estava fazendo as unhas e ela disse, mãe, a minha bolsa está boa? Aí eu disse, olha, a sua bolsa para mim está boa, dá pelo menos para você ficar com ela no mínimo até o meio do ano. Se por acaso, né, ocorrer algum problema, na metade do ano se compra outra. Aí ela, não, tá bom, mãe, porque eu estou comprando material escolar e meu pai perguntou se minha bolsa estava boa. Quando eu desliguei o celular, a manicure olhou para mim e disse assim, me desculpe, mas eu tenho que falar. Isso o que foi? Ela fez, tu estava falando para tua filha não comprar uma bolsa porque a bolsa ainda estava boa e ela estava com o pai dela comprando. E eu sei que você é separada. Aí eu olhei para ela e falei, rapaz, tu tinha que mandar, era ela, olha, empurrar com força, comprar a bolsa mais cara, comprar o material escolar mais caro. E eu olhei para ela e disse assim, se eu ensiná-la a fazer isso com ele, ela vai fazer isso comigo. Isso. Não tenha dúvida, porque que valores eu vou estar passando para ela se eu estou dizendo, ou você acha que nessa relação, né, de estar o casal separado, mas existem gastos, existe uma finança em conjunto que é justamente o suporte aos filhos, se você colocar à sua frente, aí é o que você disse, são os valores. Quais são os seus valores? Você vai querer estar vivendo em guerra? Eu não. Eu tenho pele boa, eu tenho cabelo brilhoso, porque eu vivo em paz. Eu tenho a maior satisfação disso. Os meus valores me conduzem para uma paz tão maravilhosa que eu sou muito grata a Deus por isso. Então, esse assunto me trouxe à mente esse exemplo que aconteceu comigo. Isso. E você esqueceu de dizer que além dela fazer isso com o pai, fazer com você, com o futuro marido provavelmente também. Ela teria esse mesmo comportamento. E, Eugênia, acho que enquanto você falou, Avaí, o que veio para minha mente é o seguinte, uma mulher que tenha
uma renda, né, que tenha o seu próprio sustento e não o administra bem, ela vai viver endividada, ela pode até colocar, além das finanças dela, as finanças do marido e, quiçá, da empresa em risco. Sim. E uma mulher que não tem nenhuma renda, que vive única e exclusivamente da renda do marido, se ela for sábia, ele progride, ele prospera de uma forma que ela se torna muito abençoada e abençoadora também. Então, para que a gente não coloque essa necessidade, e eu digo que isso é uma decisão de cada uma, né? Assim como eu vejo mulheres que não têm o desejo de ser mãe, há mulheres que não têm o desejo nem a necessidade de trabalhar fora de casa, porque trabalha muito dentro de casa. E cada uma encontra o seu caminho, a sua forma de ser feliz, porque a verdade é que não existe nenhuma régua Não. e nenhuma regra que Não. sirva para todos. Cada um tem a sua necessidade e a sua demanda, né? E cada casal ajusta entre si o que é que pode funcionar. Há mulheres que não suportam dividir contas com o marido. Acham isso antirromântico, acham isso o fim da picada. Outras dividem numa boa, sabe? Tem outra percepção acerca do assunto. Então, eu acho que nesse campo, o que precisa haver? Ajuste de valores. Isso. Se eu me unir a alguém que tem um valor diferente do meu, dificilmente essa união vai ser realmente saudável e Exatamente. funcional. Exatamente. Numa hora ou outra, os dois vão bater de frente, sabe? Aquela coisa, se eu sou capaz de usar de desonestidade e o meu marido não é, quando chegar um momento em que estivermos com restrição financeira, e podemos falar nesse período agora de pandemia, o conflito se instala, porque um vai querer fazer uso dessa desonestidade e o outro não vai abrir mão. Então, além do problema financeiro, cria-se um problema relacional também. Ético, né? Ético relacional. Então, aqui, e o que eu digo aqui é não cabendo julgamento. É saber, sabe aquele ditado popular que cada panela tem sua tampa? Tudo sua tampa. É por aí. Então, existem panelas grandes, existem panelas pequenas, existe a panela de pressão, existe a panelinha que vai ficar... Gente, a configuração aí, ela é variada, né? E a dinâmica do casal, o casal diz, e o que é que a gente vai saber avaliar se é bom, se tá bom para os dois. Se tá bom para os dois, prossegue, sabe? E é nessa hora que eu digo, não tem regra. E é por isso que numa terapia familiar, numa terapia de casal, a gente consegue fazer esses ajustes. A gente consegue fazer com que esse casal conviva bem, inclusive com as diferenças. Agora, volto a dizer, não diferença de valores, mas as diferenças corriqueiras que não afetam aquele princípio maior. Isso. Se não afeta o meu princípio maior, do que eu entendo sobre casamento, também não afeta o meu princípio do que eu entendo sobre finanças. E aí, Marisa diz o seguinte, existem panelas sem tampa e mais feliz. Também, Marisa, claro. Também, existem mulheres que dizem assim, eu não posso ser feliz se eu não casar. Sim. Eu preciso de um homem para ser feliz. E existem aquelas que dizem, eu sou feliz comigo, eu sou feliz sozinha. Né? Então, é por isso que eu sempre digo, cada um sabe de si. Cada um sabe o que é melhor para si. O importante é que a gente saiba que a gente está emocionalmente estruturada para fazer nossas escolhas. Eu acho que aí é que é o grande X da questão. Porque muitas vezes nós falamos uma coisa, mas desejamos outra. Falamos algo e entramos em conflito interno. A prática, ela tem que ser condizente com o que eu penso. Porque congruência. Porque caso contrário, a minha mente ela vai entrar em colapso. Porque ela não vai, ela vai dizer assim, nossa, mas ela pensa assim, por que ela está agindo assim? E isso é muito ruim, porque isso causa disfunções neurológicas. Total. E sofrimentos internos. Então, muita gente desenvolve doenças psicossomáticas por estarem se violentando o tempo todo em defender na fala uma coisa e na emoção, no sentimento outra. Isso.
Ah, eu atendi também recentemente uma pessoa que dizia que estava mentindo constantemente para o marido em relação a dívidas, a compras. E eu disse, olha só, atenta para uma coisa. Uma coisa é um problema financeiro para um casal resolver. E eu acho que se vocês sentarem, vocês podem, a dois, encontrar uma solução. Outra coisa é, por meio de um problema financeiro, você trazer outro, que é a mentira. Porque aí já vai mexer com confiança, vai mexer com lealdade, vai mexer com uma área muito sagrada. Né? Exatamente. Então, o dinheiro, muitas vezes, ele por si só basta para trazer problema. Muitas vezes ele é a solução desse problema. Muitas vezes ele traz outro problema para que se esconda o problema financeiro. Você vai trazendo outros como a infidelidade, enfim. Então, é preciso ter muito cuidado para que o dinheiro não seja usado para ferir a autoestima do outro. Isso. Nessa configuração, quer seja a mulher ou o homem, ou os dois provedores do lar, não importa essa configuração. O que importa é como cada um convive, como é que é o respeito e a admiração nessa relação e como, principalmente, o quanto eu me permito viver dos meus valores nesse relacionamento. Perfeito. Duda, daqui a pouco o nosso tempo se esgota e eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que nos acompanharam e para a live que vai ficar gravada, o que seria mais importante para garantir a paz no controle das finanças nessa relação conjugal? Qual o princípio que une esse casal? Lá na origem, sabe qual é a água que vem da fonte? Se a fonte estiver contaminada, tudo mais vai ser contaminado no caminho. Se a fonte estiver originalmente preservada, essa água vai sair pura e a pureza dessa água vai purificar tudo no caminho. Eu pergunto, muitas vezes existe uma dor, existe uma mágoa retida, existe um perdão não liberado. E o dinheiro é apenas um pretexto para eu machucar o outro, para eu dar o meu grito de independência, para eu me sentir forte diante dele. Sabe que assim eu vou me vingar de uma traição, ganhando muito dinheiro e mostrando que eu sou maior, que eu sou mais forte. Ou gastando o dinheiro dele, né? Isso, ou gastando o dinheiro dele. Então, gente, a recomendação, o conselho que eu dou aqui é o seguinte: cuida da fonte, para que essa água possa vir pura. E com a pureza dessa água, quando ela passa, ela vai limpar tudo mais o que precisa ser limpo nesse caminho. Cuida da fonte, cuida da fonte. Se pergunta diante de um problema, por que é que você se uniu a essa pessoa? Por que é que você acha que vale a pena estar com ela? Traz à tua memória o porquê que você escolheu estar com essa pessoa. E se pergunta se essa razão ela é maior ou ela é menor de que o dinheiro, a função do dinheiro nesse relacionamento. Como eu disse no início, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu amo mais o dinheiro do que as pessoas, esse dinheiro deixa de ter função na minha vida, ele passa a me dominar. Eu só sou dona daquilo que eu posso abrir mão. Se eu não consigo abrir mão do dinheiro para minha felicidade, então eu sou escrava desse dinheiro. E a Bíblia também diz que onde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E eu pergunto a você que está aqui conosco nessa live, qual é o seu tesouro? É a sua harmonia familiar? É a sua felicidade a dois? É a sua felicidade em família? Ou é simplesmente a garantia de que seu dinheiro está bem guardado, sob o seu poder, sob a sua administração e que ele é seu e que o boi não lambe? Verdade, Duda. Duda, Não. muito grata. A Aline colocou, eu adorei a live, eu também adorei. Que bom, que bom. A gente se identifica muito, eu conheço você, conheço os seus valores e sei o quanto eles estão presentes no teu dia a dia, porque os valores, eles não são palavras a esmo. Os valores são comportamentos. Se você diz que tem valor por uma coisa, mas o teu comportamento demonstra outra,
Na verdade, você não tem valores. E não são esses os seus valores. Então, isso tem que ser repensado. E eu sou muito grata. Eu estou procurando trazer... tem uma frase, né? Você conhece muito mais a Bíblia do que eu, mas assim, trazer à mente aquilo que... A memória, aquilo que pode me dar esperança. Trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Há 3 semanas, eu resolvi fazer uma série de lives todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, para concorrer com o Jornal Nacional. Imagina que pretensão! Imagina concorrer com o Jornal Nacional. Mas por qual motivo? Para encher a mente das pessoas, dos empresários, dos profissionais, das mulheres empreendedoras, trazer à mente, né, a memória, aquilo que me traz esperança. Então, assim, eu me recuso a afundar a minha mente no caos. Foi uma decisão tomada. E eu resolvi também repassar isso para as pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar contribuindo. Sabe aquela coisa, crescer e contribuir? Sim, sim. Eu tenho crescido tanto ao lado de tantas pessoas como você hoje. Amanhã eu vou estar com a Elza, que é a líder do grupo Empreendedorismo das Mulheres do Brasil. Né? Perfeito. Falando sobre o papel da mulher empreendedora na economia do país. Olha que lindo. A Eduarda Almeida, ela faz parte do grupo Mulheres Sábias, ao qual eu servi há um bom tempo e fui uma das fundadoras. E Sim. tenho o maior orgulho disso e quero colaborar sempre que for para que vocês acharem que eu possa colaborar. Nesse momento, sigam lá, Mulheres Sábias do Brasil. Do Brasil. Segue lá, vale muito a pena o trabalho que a Duda está dando continuidade junto com a Adélia. E, gente, enche a mente de coisas boas, porque todas as situações na vida, elas passam. Mas o que fica plantado é o que você conseguiu plantar aqui dentro. Isso. Se você passou por um isolamento e não plantou nada na tua cabeça de bom, como é que você vai querer reativar o teu negócio, sair para o mundo, como diz novamente, se o plantio aqui não foi feito ou não foi feito de forma decente? Ontem, eu falei... Olha, agora, quem está de olho no relógio sou eu, viu? Rapidinho. Ontem, eu falei, quero repetir, a mente é igualzinho à terra. Se a gente plantar na terra erva daninha, vai dar erva daninha. Cresce erva daninha, exato. Na mente, se você plantar pensamentos ruins, vai dar comportamentos ruins, emoções ruins. Não há uma seleção. Então, eu quero chamar muita atenção de vocês para isso. Eugênia Miranda faz live, Eduardo Almeida faz live, um bocado de gente faz live. Aproveitem conforme o tema que você achar que vai lhe abastecer naquele momento. Mas se abastece do que é bom. Então, Duda, minha gratidão por você. Beijo. Prazer. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês. Estou às ordens. Beijo, gente. Obrigada pela participação. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tchau. Pessoal, lembrando, amanhã temos live novamente às 20 horas. Eu também tenho um canal no Telegram. Gente, tem muita informação bacana sobre administração do tempo, liderança, organização, o efeito da organização. Tem tanta coisa boa lá. Na minha bio tem um link, Linktree. Se você clicar, você vai ver tudinho que tem, e aí tem lá, canal no Telegram. Você clica, você entra, é gratuito e você vai poder trabalhar o teu mindset, trabalhar essa mentalidade para que ela seja produtiva e seja próspera. Amanhã eu aguardo vocês. Vou salvar a live, sim. Muito grata. Que Deus nos abençoe, nos guie, acolha nossa ansiedade por esse momento, acolha nossa insegurança e acolha nossa esperança. Fiquem com Deus e muito obrigada.